Oi, tudo bom? Meu nome é Nayara e eu sou convidada do Projeto Revalorize para a gravação desse vídeo sobre a confecção de sabonetes caseiros, né? O intuito desse vídeo ele é mostrar um lado um pouco mais estético dos sabonetes caseiros. A gente vai fazer um sabonete de semente de maracujá em um formato um pouquinho mais diferente, tá? Então, para começar, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai utilizar para confeccionar os sabonetes. Primeiramente, né, eu vou preparar os meus sabonetes em banho-maria. Então, eu vou precisar de uma panela pequena com água. Eu vou precisar de uma caneca ou uma outra panelinha que vocês tenham, mas ela tem que ser antiaderente. Eu vou utilizar 50 gramas de base glicerinada. Ela pode ser transparente ou aleitosa. Eu vou trabalhar com a transparente, tá? Eu vou usar 5 gramas de semente de maracujá seco e triturado, que dá mais ou menos uma colherinha de sopa, uma colherinha de chá. E para você obter essa semente, o que eu faço normalmente é quando eu vou bater algum suco de maracujá, eu bato só a polpa, né, a polpa com as sementes com água e eu peneiro. Depois que eu peneiro, eu lavo bem essas sementes trituradas e deixo secando. Você não pode utilizar a semente úmida, ela tem que estar bem sequinha, tá? A gente também vai utilizar de uma espátula para mexer a base derretida, uma faquinha para você cortar a base. Eu vou colocar corante amarelo para ele ficar uma cor mais bonitinha. E você pode adicionar suco de maracujá, que é só a polpa mesmo, concentrada, ou essência de maracujá. Eu vou trabalhar com essência, tá? E como forminha, nós vamos utilizar 2 fundinhos de garrafa PET, daquelas garrafas estilo caçulinha. E eu vou também utilizar um fundo de garrafa de leite redondinha de plástico, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o nosso sabonete. Bom, gente, eu gosto de fazer o banho-maria porque você tem um controle um pouco melhor de como a glicerina vai derreter. Você corta o sabonete, ó, em lascas bem finas para ele derreter mais rapidamente, porque enquanto você derrete, essa glicerina ela não pode ferver, senão ela forma muita bolha e o sabonete fica feio. Então eu gosto do banho-maria porque você vai derretendo aos pouquinhos e você tem um controle bem legal de como ele tá derretendo. Se você vê que ele tá aquecendo muito, você tira do fogo. Essa é a vantagem que eu vejo de derreter em banho-maria, ao invés de derreter no micro-ondas, tá? Você consegue visualizar melhor. E você vai mexendo. Ó, você vê como quando você corta bem fininho, ele derrete bem rápido? E a gente vai fazendo isso até a base derreter. Olha, gente, a base, ela já tá completamente derretida, tá? Você não pode mexer também com muita violência, senão você forma muita bolha. E esse seu sabonete, ele vai ficar meio feinho o aspecto, sabe? Então, depois que derreteu, você pode até deixar mesmo a panelinha aqui dentro do banho-maria. A gente vai adicionar uma colherzinha de chá da semente. Se você quiser um pouco mais esfoliante, você pode adicionar um pouco mais, tá? Eu vou adicionar umas 3, 4 gotinhas do corante amarelo. Só pra dar uma corzinha no nosso sabonete. E eu vou adicionar uma colherinha de chá da essência de maracujá. Aí o que a gente faz agora? A gente mistura bem pra homogeneizar. Tá vendo como ficou uma corzinha bonitinha? E com a base bem líquida ainda, a gente vai virar na forminha. Por quê? Quanto mais líquida tiver essa nossa base, mais brilhante fica o sabonete. Então, você não pode deixar ele endurecer muito, porque senão ele fica com aquele aspecto meio esquisito, a superfície meio áspera. Então, por isso que eu falei, ó, pode deixar dentro do banho quentinho, ela já tá derretida, mas ela tá bem líquida, ó, tá vendo? Então, a gente vai fazer isso e já vai virar nas nossas forminhas. Agora, a gente preenche essas garrafinhas PET. Vamos colocar nas duas. Ó, vocês podem ver que as 50 gramas deu legalzinho para encher essas duas forminhas. E agora, a gente vai deixar esse sabonete até ele secar. Depois que ele secar, eu vou mostrar para vocês o resultado. Olha, gente, eu deixei eles secando, né, por mais ou menos umas 2 horas. Você vê que eles já estão bem firminhos na superfície. Então, a gente já pode desenformar, tá? O que eu fiz para desenformar? Eu fui apertando
as lateraisinhas, porque daí você consegue fazer o sabonete soltar. Ele vai ter que entrar ar para poder soltar da forminha. Então eu fui apertando delicadamente até que ele soltasse. Ele ficou mais ou menos assim, e a hora que você vira e pressiona, ele solta completamente da forminha, ó. Vocês podem ver. E olha como ele ficou bonitinho. Você viu que ele ficou com umas pontinhas? Então a ideia da gente usar o fundo da garrafa PET é que a gente consegue criar um sabonete num formato diferente, e você pode utilizar ele como um sabonete massageador. Tá vendo? Ele ficou bem bonito. E vocês veem, se a gente coloca a base bem quente na forminha, olha como ele fica brilhoso, ele fica bem bonito. E foi esse, né, a nossa ideia de criar um sabonete com um formato um pouco diferente, ele é esteticamente mais bonito. E a gente tá fazendo com semente de maracujá. O legal da semente de maracujá é que você vai criar um sabonete que ele é um relaxante natural para a pele. Então, além de fazer a hidratação da pele por conta dos óleos que contém na semente de maracujá, ele também acalma a pele. Então, ele é legal para usar para quem tem bastante alergia. É legal que a gente utiliza o resíduo do suco, né? A gente bate a semente, né? A polpa com a semente do maracujá. Não pode bater com açúcar o suco, tá? Você só bate a polpa e água, coa. Aí você lava bem essas sementes para tirar qualquer resíduo, para ficar só a sementinha mesmo, e deixa secando bem para poder adicionar no seu sabonete. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra maneira da gente aproveitar essa florzinha aqui que a gente fez com a garrafa PET em um sabonete. Eu vou pegar o restante da base glicerinada, outras 50 gramas, vou derreter ela, não vou adicionar nenhum corante, eu vou adicionar somente a essência de maracujá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela dentro dessa forminha de garrafa PET também, né, que é a PET de leite. Vou virar a florzinha para baixo e nós vamos adicionar a base transparente aqui, tá bem? Então, vou mostrar para vocês a etapa final. Bom, então a gente vai fazer o mesmo método de anteriormente, né? Picar a glicerina bem pequenininha, colocar em banho-maria e derreter. Com bastante cuidado para não ferver. Ainda mais agora que a gente vai fazer uma parte do sabonete sem qualquer tipo de corante. Então, se você ferve ou mexe muito, vai encher de bolha e vai dar pra ver. Então, ele vai ficar meio feinho. Ah, e eu coloquei a parte mais lisa pra baixo, porque tá vendo essa espuminha que forma aqui? Ela sempre vai boiar pra superfície. Então, eu deixei a parte mais lisa pra baixo, pra ficar as duas partes lisas embaixo e o que formar de espuminha de um lado só, tá? Olha, já estou terminando de derreter, já desliguei o fogo aqui. Tô só finalizando. Ó, não tem mais nenhum pedacinho. Então, o que eu vou fazer agora é só adicionar mais uma colherinha da essência de maracujá. É uma colherinha de chá para mais ou menos 50 gramas de sabonete, tá? Ó, misturei, tá vendo que ela ainda está bem líquida. E agora a gente vai adicionar ela naquela forminha de chá. A gente adiciona aqui do ladinho e vai completando a forminha. Gente, eu chutei mais ou menos 50 gramas, mas se vocês verem que não vai dar, é só derreter mais um pouquinho de base para preencher. Ó, eu vou ter que derreter mais um pouquinho, tá? Mas é só derreter e preencher. Aí você vai colocar até ele ficar da mesma altura do sabonetinho do meio. Bom, gente, ó, agora que já endureceu, tá? Vocês estão vendo que ficou com as bolinhas por cima, então por isso que a gente sempre coloca o lado que já tem bolinha pra fora, porque quando você adiciona a base glicerinada, o que tiver de bolha vai subir, então a gente deixa ele meio que feinho de um lado só. Tá vendo, ó? O que você tem que fazer sempre para soltar de garrafa PET, você tem que ir apertando as laterais para ir entrando o ar. A hora que ele entra ar em tudo, ele descola da forma, tá?
Então você tem que ir fazendo isso, dá um pouquinho de trabalho, mas o legal é que a forminha PET você reaproveita diversas vezes, né? Coisa que a gente já não consegue fazer com as garrafinhas de creme de leite ou de garrafa de leite. E ó, como que ele ficou esse sabonete, tá vendo? A lateral dele é mais transparente. E o miolinho, que foi onde a gente colocar naquela florzinha, ele não fica com o contorno bem certinho, porque a gente adiciona a glicerina bem quente. Porque quando você adiciona a glicerina bem quente, você tem esse sabonete mais brilhante, tá vendo? Mas ele ficou com o desenho onde estavam as sementinhas, ele fica mais amarelado bem perto, mas ó, pra vocês verem como que fica um sabonete bonito. Então é legal vocês utilizarem garrafas PET também para fazerem as formas de sabonete. Você só tem que tomar cuidado no seguinte: quando você cortar a garrafa PET, essa borda de cima, ela tem que ser maior ou igual às partes de baixo. Porque a hora que você vai desenformar, se ela for menor do que essa parte aqui, você não consegue tirar o sabonete. Então é só você cortar bem direitinho, fazendo com que a parte de cima seja bem maior do que a parte de baixo, o fundinho. E você consegue utilizar várias vezes. É legal, depois que você utiliza, sempre passar uma aguinha para tirar qualquer resíduo que tenha ficado e reaproveitar. Então pode usar com garrafa PET de refrigerante, que tem aquele desenhinho no fundo, ou essas de leite, que são mais arredondadinhas, mas olha como fica bonito o sabonete, ele fica bem diferente. São sabonetes um pouco maiores, então você também pode vender até por um valor um pouquinho maior do que os outros. E eles ficam bem bonitos, ó. O acabamento dele fica muito bom, porque a garrafa PET é bem lisinha por dentro. Bom, gente, depois que você termina, então, de retirar, a gente embrulha em plástico filme. Sempre você tem que embrulhar o sabonete em plástico filme. E você também tem que tomar cuidado para armazenar o restante da glicerina que sobrou. Você tem que pegar essa barra de glicerina que sobrou e também deixar ela bem fechadinha, ela não pode ficar em contato com o ar, tá? Bom, agora a gente faz o seguinte: para embrulhar, sempre deixa a parte lisa mais bonitinha para baixo na primeira folha e estica bem esticadinho. Esse sabonete já está certinho, já pode pôr para vender. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer etapa da produção desse sabonete, pode mandar aqui pra gente. Comenta aí embaixo mesmo que a gente responde vocês. Não esqueçam de curtir tanto o vídeo quanto seguir a nossa página para que a gente dê mais dicas de sabonetes para vocês. Bom, então é isso e muito obrigada!